Então, como sequência da nossa parte prática, eu vou trabalhar um pouco da morfologia externa dos vegetais e vamos iniciar hoje pela raiz. Eu vou passar uma parte teórica aqui, depois eu vou passar uns vídeos para vocês mostrando situações práticas. Bom, a raiz, então, um vegetal, ele é composto por uma raiz, pelo sistema radicular, pela região do caule, folhas, flor, que vão dar origem aos frutos, consequentemente a semente. Bom, na axila de cada folha a gente vai ter uma gema e tem uma gema na parte apical também. Essa gema é o que vai dar origem ao novo galho ou uma flor se tiver na época de florir, tá? Essa parte inferior aqui do vegetal, que geralmente tem geotropismo negativo, que cresce para baixo do solo, é a chamada de raiz. Aqui nós temos um sistema pivotante, que eu vou falar mais para frente, onde eu tenho uma raiz principal bem desenvolvida, da onde saem raízes secundárias ou raízes laterais, né, que são um pouco menos, né, desenvolvidas. Bom, uma raiz, ela tem função de fixação, de sustentação, de absorção de água, de nutrientes, ela pode fazer simbiose com micorrizas ou com nódulo, ela pode ser de reserva, ela pode armazenar água, como ela pode armazenar nutrientes na forma de amido, e pode também ser estrutura responsável pelas trocas gasosas, nesse caso, quando ela tem lenticélula. Bom, a raiz, ela pode ser de duas formas. Ela pode ter uma origem embrionária ou ela ser de origem ou do caule ou da folha. Aquela de origem embrionária, geralmente, então, ela saiu lá do embriãozinho, quando ainda era uma semente, germinou, forma radícula, e essa radícula vai se tornar naquela raiz principal. Geralmente, ela é bem desenvolvida e a partir dela que saem as raízes secundárias. Tá? Então, essa origem, quanto à origem, elas podem ser tanto adventista como ser origem embrionária. Bom, basicamente eu tenho dois tipos de raízes, as pivotantes e as fasciculadas. As pivotantes, elas têm origem embrionária, da onde parte as raízes. Então, a principal, que é de origem embrionária bem desenvolvida, da onde vai sair as raízes secundárias, que são menos desenvolvidas que a principal. Aqui eu tenho uma cenoura, né? E aqui as raízes, ela sendo a principal, e aqui do lado eu tenho a secundária. Já o sistema fasciculado é um sistema que ela até tem uma raiz principal, que era de origem embrionária, mas as raízes provenientes do caule aqui, elas se desenvolveram tanto quanto a principal, você não consegue identificar quem que é a raiz que era de origem embrionária, formando então o sistema fasciculado. Aqui é um modelo mostrando para vocês esse sistema fasciculado da raiz. Bom, eu tenho vários tipos de raiz, eu vou mostrar algumas aqui para vocês para evidenciar um pouquinho e depois eu vou mostrar nos vídeos práticos. Aqui mostrando, né, o sistema com a raiz principal, mais desenvolvida, da onde sai as secundárias, e logo aqui em cima eu ainda tenho as adventícias. Então, aqui mostrando na planta adulta do milho, né, essas raízes adventícias formam um sistema de escora para equilibrar a planta, para ela não cair. Aqui eu tenho outras raízes escora, né, para evidenciar melhor. Eu tenho as raízes tabulares, geralmente árvores grandes, que servem para fixar ela, que são raízes de origem do caule, né, todas raízes adventícias. Tenho raízes grampiformes, que vão fixar a planta num substrato, então, são todas raízes aéreas aqui, então que elas se fixam em algum lugar. Tenho as raízes que são os austórios são as raízes das plantas parasitas. Elas têm raízes que vão entrar ou dentro do xilema ou dentro do floema da outra planta, né? Retirando ou água, né? Como no caso da erva de passarinho, ou produtos da fotossíntese, como nesse caso aqui do cipó-chumbo, que ela não faz fotossíntese, ela põe raiz dentro do floema da planta, retirando então todos os produtos já elaborados da fotossíntese. Tem as raízes tuberosas também, que é formado aí, são raízes de armazenamento, como a batata doce, a mandioca, como vocês podem estar vendo aqui.
ela armazena então o amido, né, nutriente na forma de grão de amido. Eu vou ter também o caule lá, que é um tubérculo. Aí como que eu diferencio a raiz tuberosa do caule, que é tubérculo? Bom, via de regra, a raiz ela não tem gema. Aquela gema que eu mostrei lá no início, que vai dar origem a um galho, né, um ramo, nesse caso aqui ela não tem. Algumas vezes aparecem pedaços de caule que ainda fica aqui em cima, que é onde vai brotar, que daria então a parte, né, que daria então a estrutura de uma outra planta. Mas de modo geral, a raiz ela não tem gema. Então, aqui é uma raiz tuberosa. E aqui o pneumatóforo. O pneumatóforo são raízes respiratórias, que tem lenticelas, que vai servir para respirar. Geralmente são associadas a plantas de mangue. Então, as raízes, como o solo é muito, tem pouco oxigênio, ela vai inverter o crescimento aqui, né? As raízes criam geotropismo negativo e começam, então, respirar, né, ter estruturas de respiratória, então por onde elas vão respirar. Eu também tenho as micorrizas, onde as raízes elas se associam ao fungo, né, com a zifa do fungo, aumentando a área de absorção, e tenho aqui a outra simbiose também, né, com os nódulos, né, que são bactérias fixadoras de nitrogênio que fazem associação com a raiz pivotante. Então, eu arranquei o pezinho de mamão, vocês olharem, aqui é um pezinho de mamão, aonde eu arranquei a raiz. E aqui mostrando para vocês, então, diferentemente da fasciculada, ela tem uma raiz principal que é de origem embrionária, bem definida, como vocês podem ver, ó, ela cresce, né, comprida, e dessa raiz principal, vamos virar aqui, vai surgir então as raízes secundárias, como vocês podem ver aqui. Aqui a gente está diante de umas raízes secundárias. Então, ela tem uma raiz principal bem desenvolvida, e aí da onde vai partir as raízes secundárias. Então, essa aqui é uma raiz pivotante. Então, aqui a gente está diante de uma raiz fasciculada. Pode ver que tem várias raízes. Ela não tem uma raiz principal bem definida. Ela até tem uma raiz que veio originária do embrião, mas de modo geral ela não aparece. As outras, que é originária do caule, vai se desenvolver tanto quanto a principal. Então, isso é uma raiz fasciculada. Aqui eu estou diante de outra raiz fasciculada, né? Aqui é uma gramínea, né? A gente tirar, olha só a torceira que tá dessa raiz aqui. E ela não tem, então, uma raiz principal bem definida. Então, isso aqui é um tipo de raiz fasciculada. Então, que são aqui mostrando para vocês uma gramínea, tá? Bom, aqui eu tô diante então de um pé de batata doce que eu cultivo no vaso, tá aqui, né? Ele é um caule aí flexível, né? Do tipo sarmento, que cresce, né? Prostrado no chão, mas quando ele acha uma superfície ele até cresce, né? Ele vai para cima, como tá aqui, tá? Mas o objetivo aqui era mostrar a raiz. Então, olha aqui, né? Nós estamos diante da raiz aqui, né? Olha só, impossível ver a raiz dela, e na ponta dessa raiz aqui eu tenho a batata doce, que vocês todos conhecem. Então, ela é uma raiz tuberosa. Ela serve para armazenamento de amido. Então, a planta armazena aqui para os dias difíceis dela, mas que a gente serve de alimento para a gente. Então, a reserva de amido. Via de regra, né? Então, a raiz ela não tem gema, mas quando brota, ela brota por pedacinhos ainda que fica, né? Do caule aqui perto, né? Da raiz, às vezes tem alguma parte de caule. E aí, por isso que brota. Mas então, isso aqui é uma raiz do tipo tuberosa, né? Então, aqui é possível ver, né, esse exemplo de raiz. Então, aqui eu tenho um exemplo de raiz aérea. Essa aqui é uma insulina, ela é uma espécie trepadora que ela emite, então, raízes aéreas para se fixar no chão. Então, olha só o tamanho dessas raízes aéreas. Aqui, nesse espaço, aqui ela já
enraizou no chão. Ela vem vindo e se a gente olhar, ela já se fixou lá no chão, tá? Então isso aqui é um exemplo de uma raiz aérea, é uma raiz que teve origem no caule, ela não é uma raiz embrionária e ela tem função, então ela vai se fixar no chão e a hora que ela se fixar, ela vai começar a absorver nutriente do solo. Aqui então tem uma suculenta, onde a gente pode ver aqui a raiz dela, são raízes aéreas também, né? Olha só a quantidade de raiz aérea que ela tá dando. E ela serve então, a hora que ela se fixar, né, no solo, ela vai estar independente. Você pode arrancar dela, da planta mãe aí, e né, plantar, que vai pegar normalmente. Mas é um exemplo aí então de raízes aéreas aqui da minha planta suculenta. Bom, aqui eu tô diante então de uma raiz escora. Isso aqui é um pé de milho, né? Como é possível ver. E aqui as raízes, então, raízes escoras. Serve para quê? Para fixar essa planta no solo, né? De forma mais segura, uma vez que ela cresce muito, né? E ela tem raiz fasciculada embaixo, ela não tem, né, uma pivotante comprida para baixo, então ela precisa dessas raízes escora para se fixar. Aqui é um exemplo aí bem didático de uma raiz escora. Bom, aqui eu tenho um outro tipo de raiz, né, que é uma raiz das epífitas, que ela não tem função de absorção, né, ela tem função de armazenamento de água, então chamado nas orquídeas de velame, né, são essas raízes aqui. Então, como eu falei, a função dela não é, né, ela né, nem usa para fixar nada, simplesmente para absorver água. Então, todas as raízes têm e ela armazena então água aqui para, né, a orquídea ter disponível quando ela precisa. Isso aqui é uma figueira, né? Uma figueira mata-pau. Ela vai, o primeiro estágio do desenvolvimento dela é em cima de outra planta. E aí ela põe as raízes no chão e aí ela começa a estrangular. Ela estrangulou a outra planta que estava aqui, já morreu. Dá uma olhada aqui, né? Já morreu a outra planta que estava aí, só ficou ela agora. Ela estrangulou a planta que estava aí, o que foi, né, a hospedeira, né, onde ela estava hospedada aí no primeiro estágio da vida dela. Quando ela era criança, ela estava em cima da outra, depois ela matou. Aqui ainda tem um pedaço da outra, coitada. Ela mata por estrangulamento. Na realidade não é ela que estrangula, ela impede a outra de crescer, né? Aí, por isso que causa a morte dela. A gente tem uma figueira, né, mata-pau, como aquela que eu falei anteriormente, né, que ela mata por estrangulamento a outra planta. Então ela aqui ficou, né? A outra planta já morreu e ficou só ela, né? Então, olha como que ela é aqui, ó. Olha a raiz dela que cresce. De lá, de baixo, de cima para baixo, ela vem, põe raiz, aí depois ela vai estrangulando a outra planta até matar.